Ei, fala galera, estou aqui hoje com o Henrique Rodrigues. Henrique Rodrigues é escritor, poeta, cronista, mestre, doutor, estudou letras aí pela UERJ também, assim como eu. Vai falar um pouquinho hoje da sua obra, né, do seu trabalho. Vai falar também um pouco sobre leitura e tecnologia, falará também sobre seus autores prediletos. São uma gama de temas aí para a gente discutir com o Henrique. E aí, Henrique, tudo bem? Salve, Stefânio, professor Stefânio, tudo bom? Salve, galera, meus amigos, meus colegas Salve, da salve. rede municipal, tudo bom, galera? Tudo bom? Tudo bom. Principalmente nossos alunos aí que a gente vai conversar agora. Henrique, primeira coisa, fiquei sabendo que você foi aluno aqui da SME Carioca, não é isso? Passou por onde? Quais escolas? Eu fui aluno de escola pública a vida inteira e me orgulho muito disso. Eu fui aluno de dois CIEPs, o CIEP Adão Pereira Nunes, lá de Irajá, e o CIEP Carlos Drummond de Andrade, na Praça Seca. São escolas que, inclusive, eu sempre visito, adoro voltar nessas escolas, conversar com os alunos, com os professores, são meus camaradas. Eu acho que eu sempre vou ser aluno, eu adoro visitar a escola, é um ambiente em que eu me sinto em casa. Pô, bacana, Henrique. Como você estudava lá no Adão Pereira Nunes, no Carlos Drummond de Andrade, como é que era a sua relação lá com os professores, com os colegas e com o espaço ali da biblioteca, da sala de leitura? Como é que era? Aquela agitação mesmo, todo mundo ali, todo mundo querendo pegar livro, todo mundo lendo, ou era uma coisa mais tranquila? Como é que funcionava lá? Né, com sua relação com a bibliotecária, com a professora de sala de Olha, leitura? o Stefânio, os meus pais se separaram, a gente se mudou, eu venho lá de Seropédica e a gente foi morar na Pavuna, isso em 1986, né, muito lá atrás. Vários dos nossos alunos nem tinham nascido, a maioria nem tinha nascido, Verdade. mas foi um período bem difícil para a minha família, mas quando eu cheguei na biblioteca do CIEP, assim, o CIEP como um todo era uma grande escola nova, assim, e foi muito bonito, foi muito bacana a experiência daquela escola com toda aquela estrutura, aquela biblioteca maravilhosa. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma quantidade imensa de livros. Acho que na minha casa a gente era muito pobre e não tinha livro. Não tinha muito livro, não era uma coisa que se dizia que era para a gente, mas na escola eu tive esse acesso. Acho que também é a realidade de muita gente ainda, né? Chega na escola, talvez seja o grande local onde você encontra muitos livros, onde você tem acesso a leituras em quantidade, né? Por isso que é um espaço muito, muito precioso para a nossa vida. Então, foi muito bacana, assim, eu adorava. Eu vou confessar até uma coisa, eu matava algumas aulas para ficar na biblioteca, assim, eu não devia estar Normal. falando isso. Ó, vou dizer uma coisa para você, normal. Eu até o ano passado, aliás, até o início desse ano, eu estava em sala de leitura na escola. O que a galera fazia era matar aula na sala de leitura, às vezes. Isso aí acontecia É muito. porque, é porque, Mas, é assim, porque é ler é aquele muito matar bom, né? aula, aquele matar aula que pode ser até produtivo, né? Porque você está ali, pega um É, livro, dá uma é. lida, Não devia se chamar matar aula, devia se chamar viver aula, né? Porque você viver está a aula. tá tendo outro tipo de aprendizado, né? Então, ler é sempre muito bom. A gente sempre sai modificado após uma leitura literária. Bacana. Cara, às vezes a galera quer ler um livro, mas aí ele tem aqui, ó, smartphone, Uhum. celular, computador. Pô, tem uma série de paradinhas aí para você poder teclar, né, conversar, interagir. E o livro, você fica ali olhando, né? Parece às vezes tedioso. Que dica que você dá para aquele cara que quer ler, né? Quer fazer, pô, cara, às vezes alguém fala, pô, professor, quero ler, tal, mas só que, pô, eu tenho com uma mensagem ali no celular, mas é mais difícil, ou eu leio, ou eu bato papo no celular, né? Eu compartilho o meme, ou eu vou ler. Às vezes eu prefiro compartilhar meme e bater papo no celular. Que dica que você dá para a galera lidar com a tecnologia? Olha, a tecnologia ela é nossa aliada, né? E ela precisa ajudar a nossa vida, mas não fazer com que a gente fique escravo dela.
Isso é muito perceptível. Eu tenho 2 filhos, um de 14 e 18 anos, e aí eu sei como é isso, né? A gente tem um apelo muito grande de muita coisa para fazer, por exemplo, no aparelho celular. O celular, ele condensou, na verdade, muitos aparelhos em um só. Ele virou a nova televisão, ele é o novo, claro, é o telefone, é o novo meio de contato com os amigos. Então, na verdade, acontecem muitas dinâmicas ali o dia inteiro, muita coisa o tempo inteiro, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E quando eu digo a gente, né, todos nós, eu, você, ninguém está livre dessa questão, porque se tornou um aparelho muito presente na nossa vida. A gente vê filme, a gente faz coisas, a gente inclusive lê também. Mas pode ler, é possível ler no celular, ler textos, escrever, muita gente escreve no celular, escreve textos, escreve poemas. Isso é muito, muito comum. O que a gente precisa entender é que tudo tem que ter o seu espaço. E o livro impresso é ainda uma tecnologia muito boa, né? Esse objeto, o livro aqui, ele é uma tecnologia também. A gente pensa que tecnologia é só o que tem chip e coisa eletrônica. Não, tecnologia é algo inventado, é um tipo de invenção em determinado momento da história que serve para algo. E é uma tecnologia tão boa que existe há centenas de anos, há mais de 500 anos, então funciona. E você veja que coisa engraçada, né? Esse livro, pensa numa coisa, esse celular por onde eu estou gravando e onde você está recebendo, que você tem à mão, que todos os nossos colegas têm um aí, daqui a 2 anos, 3 anos, se muito, ele é um trambolho, ele não vai existir mais, ele é feito para acabar. Os textos que a gente está lendo ali, os arquivos, eles podem desaparecer e tal. Gente, isso aqui permanece. Daqui a 20 anos, ele dura décadas. Quantos livros a gente tem há décadas que estão aí e funcionam? Então, o livro ele é um objeto tecnologicamente muito avançado. E é uma forma diferente de você também estabelecer uma relação com o tempo. Ele tem uma vantagem justamente por conta, assim, se você comparar com você vai ler um texto online na hora que está junto com o WhatsApp, entrando com uma mensagem, com não sei o que lá, com vídeo, com TikTok, sei lá o que, é tudo muito tempo e você não consegue parar e pensar muito sobre aquilo. É verdade. A leitura não é? A leitura, é como se você parasse todo o tempo, aqueles filmes em que fica tudo em câmera lenta e de repente congela, é como se você congelasse o tempo de fora e entrasse num outro tempo. É uma experiência muito boa, muito rica, muito interessante. Assim, quem não tem essa prática precisa adquirir, dá uma chance para o livro que você vai, né, para um bom livro que você não vai se arrepender. Uma dica que eu geralmente sempre dou é: desliga o celular, 15 minutinhos, inicia a leitura de uma página. Aí, quando você vê, você já está ali na terceira, na quarta, na quinta, e os 15 minutos já se foram. É uma boa dica. E às vezes eu costumo dar para meus alunos também, dar uma desligada rapidinho para você se concentrar. Como você vê, a parada vai, não é, Henrique? É isso aí. Porque a gente está sempre nessa correria e acha que as coisas não podem esperar. Sim, as mensagens podem esperar também. Né? Tudo pode esperar. Né? A gente não tem que parar um pouco essa correria e nos dedicar a uma coisa que demande um outro ritmo. Né? E o ritmo da leitura, assim, eu também acompanho esse tipo de dinâmica. Muitas vezes as pessoas, gente, quando aí acontece o contrário. Se eu parei, eu estou há 2 horas aqui direto lendo esse livro e é ótimo. E olha, é muito mais saudável passar 2 horas direto lendo um livro do que 2 horas direto olhando uma tela. Isso é uma... claro que assim, a gente não pode também ficar comparando, porque são coisas diferentes, né? Mas eu estou falando da questão da dedicação do seu tempo livre, né? Da dedicação do seu tempo. E tem uma questão que é muito básica. Ler deixa as pessoas mais inteligentes. Né? A primeira coisa. Todo mundo, meus colegas, os alunos, seus alunos, os professores, assim, a gente quer ser mais inteligente, a gente quer se desenvolver, e a leitura é a principal forma de você ficar mais inteligente, de você aumentar o seu conhecimento, o seu vocabulário, a sua articulação com o mundo, de você associar ideias, de você desenvolver e compreender metáforas. Então, nesse aspecto,
o livro é um grande aliado. Ele é bom, ele não é ruim, ele não é um inimigo, ele é o melhor amigo que a gente pode ter, depois de um cachorro, talvez. Exatamente, cachorros são sempre adoráveis. Bem, queria saber de você também, a gente vai entrar aqui no tópico autores, né? Na época que você lia, estudava, um ou outro autor assim que você começou a se interessar, ou mesmo hoje, o que você costuma. Quais são os seus autores prediletos? Né? Fala um pouquinho sobre eles. Olha, essa pergunta, nossa, eu falaria durante horas sobre isso, mas vou tentar ser mais conciso. Eu gostava muito de ler história em quadrinho, quando eu era menor, e depois, quando eu fiquei adulto, voltei a ler muito história em quadrinho, adoro história em quadrinho, adoro super-herói, e assim, eu adoro todas as outras coisas também, eu adoro série, adoro videogame, eu jogo videogame várias vezes, o tempo inteiro, eu trabalhei numa locadora de filmes e de videogames, na década de 90, então até hoje eu adoro videogame, eu gosto disso tudo. Tudo para mim são formas de contar histórias. E agora também na leitura eu tenho as minhas preferências, né? Teve uma época que eu adorava ler ficção científica, por exemplo. Depois eu gostei de ler livros de mistérios. Meus gostos foram mudando com o passar do tempo. Houve uma época que eu gostava muito de poesia. Isso até tem uma parte engraçada dessa história que, quando eu era adolescente, assim, tinha meus 14, 15 anos, assim, eu tinha uma facilidade para decorar poemas A galera tem até hoje. e aí o que acontece? Eu decorava os poemas do Vinícius de Moraes, do Drummond, do Manuel Bandeira, né, esses grandes poetas, e aí eu chegava para as meninas e dizia assim, eu posso escrever um poema para você? E ela pode. Aí eu pegava um papel e ficava escrevendo rápido, assim, aquele poema do Vinícius de Moraes, dizia que eu tinha inventado. E aí, olha, toma aqui para você o poema, acabei de inventar para você. Então, isso, eu usava a literatura como uma aliada também para tentar arrumar namorada. E às vezes funcionava, 30% das vezes funcionava, e isso, enfim, acabou me ajudando também. Mas, e aí, assim, quando eu descobri alguns autores que realmente modificaram muito a minha vida, Milor Fernandes, né, que foi um escritor, desenhista, tem muitos livros dele publicados, um humorista, eu acho que foi a pessoa mais inteligente do Brasil do século XX, ele faleceu agora em 2012, foi um grande intelectual que escrevia humor, e o humor é uma forma muito privilegiada de a gente enxergar a realidade também, né? De você desconstruir as verdades, você desenvolver um pensamento crítico. E Machado de Assis, eu também adoro Machado de Assis. Eu curto pra caramba Machado de Assis. Eu vou falar uma autora que eu acho que quem não conheceu vai conhecer, até porque na adolescência até muitas meninas adoram ler, que é a Clarice Lispector também. Adoro Clarice Lispector, adoro os contos dela, as crônicas. Esse é o livro de crônicas, né? Esse aqui é de contos dela. O de contos. Porque tem o de crônicas. Eu acho que eu tenho o de crônicas dela. Eu tenho um ou outro. Isso, ó. Também, ó. Crônicas também. Crônicas tem bastante aqui, ó. Clarice. Nossa, olha, coincidência boa, né? São as mesmas preferências. Eu adoro. Tem um livro dela que é um dos meus preferidos da vida, que é o Água Viva. Que eu adoro esse. Então, são autores. José Saramago, por exemplo, eu adoro José Saramago. Aliás, por coincidência, né, pelo que a gente está vivendo, o Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro que eu li na faculdade, um romance muito, muito importante, que tem até um filme sobre esse livro, talvez seja, acho que o livro que mais me marcou até hoje. Eu li já com 20 anos, assim, mas é um livro que me 19 para 20 anos, um livro que me disse muita coisa, e agora, inclusive, eu vou reler ele, porque a história se passa num mundo em que as pessoas todas têm como se fosse uma pandemia, e as pessoas ficam com uma cegueira, elas não conseguem enxergar e ficam e aí acompanham um grupo de pessoas presas dentro de um manicômio abandonado, um hospital. É um livro muito forte, muito, muito bom.
Agora, eu leio muito porque eu também trabalho com projetos, eu trabalho no SESC, eu trabalho na gestão de projetos de incentivo à leitura, né? Eu trabalho na sede nacional, que fica aqui no Rio. Então, eu acabo que eu também, no meu trabalho do dia a dia, eu convivo no meio do ambiente da literatura brasileira contemporânea. Então, eu já, desde que eu fui professor também, trabalhei em outros lugares, é, mas sempre lidando em torno da leitura. Então, eu acompanho, pelo menos aí, os últimos 20 anos, né, da produção literária brasileira, tento acompanhar de perto. Então, eu sempre tenho contato com muita gente boa que tá escrevendo pelo Brasil. Ótimo. Bem, já que você falou que Machado, Clarice Lispector te influencia, eu vi que você escreve conto, até falei no início, você escreve conto, crônica, poesia, romances, são diversos gêneros que você escreve. Eu sou meio bombril. Escreve de tudo um pouco. Qual desses gêneros você mais gosta e qual desses gêneros você considera mais complexo ali de escrever, mais difícil? Bem, para um garoto que começasse a escrever agora, assim, o cara tem lá 14 anos, pô, professor, eu tô afinzaço de começar a escrever. O que ele pode começar a escrever? Você acha que um gênero que dê para ele começar ali a produzir? Dá umas dicas aí para gente. Pois é, essa questão de escrever em diferentes formatos, isso é uma coisa que eu tive na formação lá, quando eu estudei literatura lá na UERJ, eu passava muito tempo lendo na biblioteca também, né? Todas as vezes que eu tinha um tempo livre, eu ia estudar técnicas de literatura, depois eu fiz oficinas literárias, então eu queria dominar todo tipo de técnica de criação de texto, todo tipo de texto eu queria aprender a publicar. Então, foi um preparo técnico muito grande. Isso é uma coisa que é importante dizer para as pessoas, que escrever literatura é igual qualquer outra atividade que você queira fazer. Demanda esforço, preparo, alguma sorte também, né, para conseguir publicar, algum esforço também, mas, sobretudo, paciência também com o tempo que a literatura nos leva. Eu publiquei meu primeiro livro com 30 anos. Então, hoje, com a internet, com a facilidade de publicação, muitas pessoas querem publicar os seus livros, se tornar escritores conhecidos e tal, e não é muito bem assim. Isso, às vezes você vê uma pessoa de sucesso em determinada área, seja literatura, seja qualquer outra, às vezes ela batalhou ali sozinha, recebendo um monte de não durante muito tempo. Então é um processo diferente para cada pessoa, mas que cada um tem o seu ritmo e as coisas vão acontecer no seu tempo. Comigo foi assim, eu quis ser escritor quando eu estava no CIEP, lá no CIEP, Carlos Drummond de Andrade, com 13 anos, eu falei, eu quero ser escritor quando crescer. Aí eu ganhei um concurso de frases, inclusive eu tenho aqui até hoje, olha, é o meu talismã, para vocês não pensarem que eu estou mentindo, eu tenho até a data aqui, 1989, a data que eu ganhei esse concurso de frases, que ganhei essa plaquinha, que é o meu talismã até hoje. Já tem, 31 anos que está fazendo. Então, mas eu só publiquei meu primeiro livro depois de muito estudar, de muito treinar, mas aí quando as portas se abriram, eu tinha já um preparo técnico. Então, é importante que cada um entenda aquilo que quer escrever. Assim, eu quero escrever poesia, então eu vou ler poesia. Tem gente que quer escrever poesia, mas não gosta de ler poesia, o que eu acho muito esquisito. Poesia, então, que é talvez a categoria de texto mais popular, né? Muita gente... Eu gosto muito de escrever poesia. Muita gente, quer se expressar, e é natural, né? Principalmente na adolescência, as pessoas eu quero fazer um poema para expressar o que eu estou sentindo e tal, e aí não, mas é preciso ler também, né? A poesia, ela é um sentimento pensado, não é um pensamento que chega e cai e vira palavra rápido assim também, não. Então é preciso ler poesia, ler os poetas dos nossos clássicos, e aí eu acho que vale nessa ocasião
principalmente quem está na escola, sempre conversar com seu professor de literatura para pedir esse tipo de ajuda. E aí, nisso eu preciso dizer, meus professores de sala de leitura, da sala de leitura, eles me deram dicas preciosas. Os professores de sala de aula mesmo, da faculdade, todos eles foram fundamentais, porque eles sempre me deram muitas dicas importantes e leram meus textos. Assim, se você tem um texto, se você escrever um texto, um poema, se pede a opinião do seu professor, da sua professora, assim, eles vão adorar isso, eles vão querer te ajudar a melhorar a sua escrita. Então, é importante ler. Vai na sala de leitura. Você quer escrever um romance de fantasia, por exemplo, tipo Harry Potter, ou enfim, coisa nessa linha, lê e tal, lê, estuda a estrutura, vai pegando dicas, frequenta os eventos também, né? Quem puder ir nos eventos de livro também. Tenha livro em casa, às vezes você pode ganhar um presente, pede livro. As pessoas acham que dar livro de presente, isso é uma coisa engraçada, não é, Stefânio? A gente vai numa festa, às vezes uma festa de aniversário, às vezes até festa de criança, se você der um livro, as pessoas acham, pô, um livro? Como assim um livro? É o melhor presente que... Eu adoro ganhar livro, é o melhor presente que alguém pode ganhar. Você dá um brinquedo para uma criança, aquele brinquedo daqui a um mês não existe mais, provavelmente, dependendo do que for, é uma coisa que não vai durar muito, às vezes até roupa também tal, não vai embora. Agora, aquele livro pode ser um bem cultural que vai ficar na casa da pessoa durante muitos anos. Então, é importante a gente se cercar de livro, de leitura, para aquilo que a gente queira também escrever. Tá? Peça dicas, procura na internet, faz curso de escrita online, também tem esse tipo de serviço também, que muita gente faz. Não é difícil encontrar, é preciso só se dedicar. Bem, deixa eu te perguntar também aqui sobre, como é que você incentivaria, né, a galera a se tornar escritor, uma vez que às vezes é sempre complicado, né? Tem a família às vezes que não incentiva, tem o mercado que às vezes é complicado, né? Porque às vezes aquela visão que as pessoas têm da carreira de escritor, como é que você incentivaria assim, em termos bem objetivos, a galera se tornar escritor? Quais são esses desafios aí? Bom, são muitos desafios. Como qualquer profissão um pouco diferente, você vai ter mais desafios do que outra atividade. Se você disser que assim, eu quero trabalhar no fast food, ok, né? Muita gente trabalha. Aliás, eu trabalhei no fast food, depois eu posso falar sobre isso. Porque tem até a ver com esse livro aqui, depois a gente conversa. Mas se você fala que quer ser... e aí, eu acho que isso é importante, né, para os nossos colegas da rede pública. Não são muitos os escritores que são oriundos, né, da rede pública de ensino. Muitos escritores, a maioria, eu diria, dos escritores em atividade nas grandes editoras, eles são pessoas de classe média alta, que tiveram um tipo de encaminhamento, moram em casas onde já existe uma leitura. Então é mais difícil. Mas tem uma outra vantagem também. A gente não tem tanta concorrência entre nós, e eu acho que hoje as pessoas mais humildes são as que têm as melhores histórias para contar. Tanto é que os nossos eventos literários mais legais, por exemplo, é a FLUP, né? A Festa Literária das Periferias, né? Um grande evento literário voltado para as comunidades e que dá espaço para as pessoas. A gente tem que falar dos poetas também, não só daqueles que querem escrever livro, mas também um movimento muito forte hoje, que são as pessoas falando poesia nos saraus. A gente não pode esquecer esse movimento, que é muito forte. Só no Rio de Janeiro nós temos mais de 100 saraus de poesia. E é uma forma muito importante de manifestação literária também, que também precisa ser estimulada. Eu acho que pode ser estimulada desde a escola, que as pessoas façam suas rodas de poesia, seus hip-hop, o slam, batalha de rima. Batalha de rima, por exemplo, é muito bacana fazer em sala de aula, né? Os alunos adoram, é sempre muito divertido.
Então, é preciso dar espaço para a manifestação dessa criatividade. Mas, assim, tem alguns caminhos que, para quem já está com o livro pronto e tal, que é participar de concursos literários, né? Quem é maior de 18 anos, por exemplo, e aí talvez eu fale com professores, aí professores também, porque tem professores que são escritores também. Eu trabalho com o Prêmio Sesc de Literatura, que é um concurso literário. Eu acho que ele é o concurso literário mais importante para escritores que nunca publicaram, para livro de conto e romance, que abre edital todo ano em janeiro. É um projeto muito bacana e que dá chance para escritores inéditos. Então, vale a pena procurar concursos literários também, para quem já está com o livro, e mostrar para as pessoas, e também ir cultivando os seus próprios leitores. Hoje, com a internet, também é muito comum que as pessoas compartilhem seus textos, né, nas redes sociais, seus textos literários com outras pessoas, e assim você vai cultivando os seus leitores como quem cultiva um jardim. Eu acho que esse é um caminho também. Bacana. O que eu queria falar com você? Você publicou recentemente o livro chamado A Rua do Escritor. O que seria a Rua do Escritor, Henrique? Rua do Escritor, você está falando desse livro aqui? Isso, desse livro. Editora Malê, Rua do Escritor, foi o meu livro que acabou de sair, ó. Cheiro de novo. Ele é um livro de crônicas que abordam a questão da leitura. Eu fui cronista durante alguns anos num site e eu escrevia sobre vários assuntos, e aí eu peguei 54 crônicas que trabalham sobre a questão da leitura, e aí o título do livro, eu vou até mostrar a foto, ele vem de uma rua onde, de fato, eu morei. Aqui, ó. A Rua do Escritor. Rua do Escritor. Eu morei nessa rua durante um tempinho, lá final dos anos 90. É uma rua aqui de Jacarepaguá, uma rua pequenininha, meio escondida, mas na época eu fazia faculdade e ainda, claro, não era escritor ainda, mas eu sonhava em ser escritor, mas isso só alimentou o meu sonho. Então, eu acho que eu sou o único escritor que morou na Rua do Escritor. Então, foi a inspiração para dar o título do livro. E por que crônica, né? Parece que a crônica é um pouco... há uma predisposição na crônica em falar justamente de cenários, locais. Por que você escolheu a crônica? Então, a crônica é um tipo de texto de muito fácil acesso, é um texto literário, que ele fica entre o texto literário e o texto jornalístico. Geralmente, as crônicas são publicadas em jornais. No meu caso, elas eram publicadas em um site específico, um site só de crônicas. Cada dia da semana era um cronista diferente, eu era o das terças-feiras, e as pessoas entravam no site todo dia só para ler as crônicas. Então... Oi? Esse site existe? Não sei se ainda existe, chamava Vida Breve. Eu parei de escrever lá um tempo para dar eu fiquei um pouco cansado eu fiquei muitos anos, toda semana, aí não vou dar uma pausa para me dedicar à escrita de outro livro, mas aí eu fiquei com aquele banco assim de quase 200 crônicas, e aí eu reuni elas nesse volume. Mas a crônica, ela tem uma facilidade de leitura, porque ela pega também a leveza, ela pega também a questão da rua, ela pega a questão do ambiente urbano, das coisas simples que a gente vê no dia a dia. E aí o cronista, ele dá aquela pincelada poética, né? E nós tivemos grandes cronistas, né? A Crônica do Rio de Janeiro é um gênero muito forte, aliás, é um tipo de texto que vale muito a galera ler também. A Crônica do Rio de Janeiro, ela talvez tenha sido, no Brasil, onde floresceu, né, e teve muita força. Inclusive, outros escritores vinham para o Rio de Janeiro e se tornaram cronistas cariocas, né? Cito o caso de Rubem Braga, né, que é do Espírito Santo, né? O próprio Fernando Sabino, que era de Minas e veio para cá, mas todos eles reforçaram a crônica carioca. Opa, qual é? Rubem Braga, grande cronista. Machado de Assis.
Aí sim, é outros grandes... pois é, a Clarice, né? Outros grandes escritores também foram cronistas, desenvolveram a crônica como um tipo de texto paralelo. O Machado de Assis, por exemplo, ele foi cronista durante 50 anos. Ele escreveu crônicas, só crônicas, durante 50 anos, nos principais jornais aqui do Rio de Janeiro. A Clarice, Vinícius de Moraes, vários escritores que se tornaram mais conhecidos por outros tipos de texto também foram cronistas. Então, eu acho que a crônica, ela é, inclusive, para quem escreve outro tipo de literatura, é até uma pausa para um refresco criativo, né? Porque a gente permite uma certa liberdade, fala do dia a dia. Por exemplo, tem uma crônica desse livro que é sobre um gato que ficou preso no meu sótão da casa onde eu morava. Então, eu vou fazendo a crônica a partir dessa ideia. A gente pega, geralmente, elementos do dia a dia e tem algumas que eu falo que eu estou jogando videogame com o meu filho e depois a gente vai ler, aí mistura as ideias, enfim, a gente pega coisas do dia a dia e transforma em texto literário. Acho que a crônica tem esse tipo de mágica específica.